Aleluia! Glória a Deus, irmão. Preparado para pegar fogo ou não? Aleluia. Não é de verdade não, é só espiritualmente, amém? De repente tem algum visitante aí, amém? Aleluia. Deus é tremendo, privilégio para mim estar aqui ministrando a palavra de Deus com pessoas tão queridas, né? Eu olho para um lado, só vejo gente amada, olho para o outro, só vejo mais gente amada ainda. Então, estou entre família, amém? Família Núcleo da Fé. Quem faz parte da família Núcleo da Fé? Levanta a mão, aleluia. Glória a Deus, é um privilégio, aleluia, Lucas. Deus é bom, e eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Deus falou forte comigo, e o tema da mensagem de hoje é permaneça firme, amém? Permaneça firme. O pastor aí pregou uma palavra que foi uma bomba atômica espiritual aqui semana passada, né? Não sei quantos estavam aqui. Se você não assistiu, você precisa ver, está lá no YouTube. O tema da palavra é assim: se eu fosse pregar uma última mensagem, seria essa, alguma coisa assim. Mas procura lá no canal da igreja, Núcleo da Fé, e você vai achar a palavra do pastor Ibe. E ele falou muito fortemente a igreja ocupar espaços, né? E todo mundo saiu aqui muito incendiado. Eu mesmo fiquei muito incendiado aquele dia, a gente falando com os líderes, eles também, e eu fiquei muito feliz com aquilo. E Deus continuou falando no meu coração e colocou algumas instruções hoje, nesta noite, para a gente não perder este fogo, amém? Para a gente não perder essa intensidade. Essa geração que nós vivemos, ela é intensa. Nós estamos numa geração que é intensa. Muita gente pula de cabeça hoje em dia, ela não tem medo, porém, é uma geração que tem dificuldade de ser constante, aleluia. Há uma diferença entre ser intenso e ser constante, mas o mais incrível é você ser intenso constantemente. Isso é possível? Claro que é. A pessoa constante, ela é como árvore plantada junto a ribeiro de águas, aleluia. Suas raízes estão no ribeiro, pode ter calor, irmão, as folhas continuam verdes, aleluia, porque as raízes estão nele, amém? Pode vir sequidão, não, vai dar fruto na estação correta. Por quê? Porque nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Então a gente não se preocupa com o que está acontecendo ao redor, porque nós estamos nele, e ele nos sustenta, conforme quase todas as músicas que nós cantamos aqui nessa noite. É luz no deserto, é caminho no deserto, é luz na escuridão, e é inabalável, e não há ninguém que possa ir contra ele, amém, irmãos? Quem crê nisso, aleluia? Glória a Deus por isso. E Deus tem falado forte comigo a respeito disso. O principal segredo para você ficar firme, uma coisa é firme quando ela está bem presa, alguma outra, suportada, né? Enraizada, fixada em algo que é mais firme que ela. Então, quando algo está preso em alguma coisa mais firme que ela, é difícil mexer com aquela coisa, é ou não é assim? Então, para ser firme, a gente tem que estar firmado em Jesus, amém? Esse é o principal segredo, não tem como. Se a gente não tiver Jesus, a gente é como a palavra de Deus fala, né? Um caniço, né? Bate vento, você vai para qualquer lugar sem direção, entra em confusão. Meu Deus, imagina viver esse tempo sem a palavra de Deus. Já imaginou, irmão? Imagina viver esse tempo caótico sem Jesus. Misericórdia. Então, se você não tem Jesus, hoje à noite você vai aceitar Jesus, amém? Você vai orar aqui comigo até o final da palavra, e Jesus vai entrar na tua vida, em nome de Jesus, e vai transformar a tua história, porque é Ele que faz, é Ele que sustenta, não sou eu, não é o irmão que está do teu lado, é Ele, todas as coisas são dEle, e é Ele que transforma, em nome de Jesus. E aí a gente vai poder ficar igual Davi, no Salmo 3, é um salmo lindo demais, eu até trouxe aqui para a gente ler. É um salmo extraordinário de uma pessoa firme. Meu objetivo é que você saia daqui dessa noite como Davi no Salmo 3. Consegue colocar aí, irmão? Salmo 3, olha lá. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Quem conhece a vida de Davi sabe que ele foi perseguido pelo próprio rei, foi perseguido pelo próprio filho. Ele viveu luta, mas olha como ele estava firme em meio a essa batalha.
São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. As pessoas em volta estavam dizendo, não, Davi já era, não há salvação para ele em Deus. E aí ele responde, mas tu, Senhor, és o meu escudo. Aleluia! Tu és o meu escudo para mim e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. E aí no verso 5 ele termina dizendo, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que vida tranquila, deitou e dormiu. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Não foi outra pessoa, não foi o pastor, não foi o irmão, foi o Senhor que me sustentou. Amém? Ele confiava em Deus. Os inimigos aumentavam na vida de Davi, mas ele estava firme em Deus. Quando você olha o fim da vida dele, não sei quantos foram a Israel, mas até hoje é uma peregrinação para visitar o túmulo de Davi. É extraordinário. Por quê? Porque ele confiou no Senhor, então o fim dele foi tremendo. Amém? Mas eu não quero pregar sobre Davi hoje, eu quero pregar sobre um outro homem tremendo que é Elias. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 1. Elias foi um homem extraordinário, a gente vai ler, se você não trouxe a tua Bíblia, a gente vai poder acompanhar aqui, mas eu já quero deixar destacado que tiveram algumas pedras de tropeço na vida de Elias. Eu disse para você que para permanecer firme tem que estar em Jesus, amém? Só que mesmo em Jesus, aparecem pedras de tropeço para a gente perder a constância. E é sobre elas que eu quero falar aqui nessa noite. É sobre isso que eu quero ministrar. Eu vou mostrar a vida de Elias, que era um homem muito próximo de Deus, mas que mesmo assim perdeu a constância. E a ideia é que a gente possa aprender com ele e nos mantermos pegando fogo. Aleluia! Glória a Deus. Verso 19 diz assim, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Elias tinha acabado de destruir os 450 profetas de Baal, e Acabe estava contando para sua esposa, Acabe, o rei de Israel, estava contando para sua esposa o que Elias tinha feito. Verso 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses a outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a um deles. Jezabel tinha matado vários profetas do Senhor, e ela disse, de certo amanhã você morrerá, eu vou te matar. E continua o verso 3, e o que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Esse texto é tremendo. Elias era um profeta tremendo. Ele foi tão incrível que quando Jesus veio à terra, as pessoas achavam que era Elias. Jesus fazia tanto milagre que falaram, não, só pode ser Elias. Porque Elias também fez muito milagre. Deus usou Elias para fazer muita coisa extraordinária. Elias foi um dos profetas mais significativos do Velho Testamento. Como o pastor ministrou na nossa vida, na semana passada, o pastor Ibe, Elias fez uma revolução na nação. O pastor Ibe pregou na nossa vida para nós sermos usados aonde nós estamos. E eu creio nisso, e Deus vai fazer isso, porque é Deus que faz. Não é Elias, não sou eu, não é José, não, é Deus nessas pessoas. Amém? E Deus usou Elias para nesse tempo, um tempo terrível. Os reis eram Acabe e Jezabel. Meu Deus! A palavra de Deus diz que não houve gente mais ruim do que eles antes. Fizeram coisa ruim demais em Israel. O povo estava todo mundo idolatrando, todo mundo perdido. E Elias veio nessa época e fez coisas extraordinárias. Porém, o texto que nós lemos
Acabe estava acabando de contar algo extraordinário que Deus fez, mas aí vem um contraste. Jezabel manda um recado para Elias e Elias desmorona. Elias, que estava constante, estava firme, ele fica com medo e foge. E é esse contraste que eu quero observar aqui. No capítulo 17 e 18, Elias faz coisas lindas demais. Ele multiplica alimento, ele ressuscita criança, ele manda parar a chuva por 3 anos e meio. Elias vence 450 profetas mandando fogo do céu. Elias faz tudo. É extraordinário o que ele faz. Mas no capítulo 19 ele foge. No capítulo 19 ele perde a constância. O que aconteceu? O que houve com a fé inabalável de Elias? E é nisso que Deus tocou meu coração. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus, para que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis. Amém, irmãos? Então, vou mostrar 3 coisas aqui que aconteceram na vida de Elias e que acontecem na nossa vida e que está acontecendo nesse tempo e que muitas vezes tira a nossa fé, muitas vezes faz com que a gente não permaneça firme. E aí você vai sair daqui pegando fogo no nome de Jesus. Continuará. Amém? Aleluia. Nada vai te parar no nome de Jesus. A primeira delas é a escassez. Ei, mas a tal da escassez mexe com a gente, né? Faltou dinheiro na conta, perdeu a saúde, faltou, sei lá, atenção, amor, qualquer tipo de escassez. Quando a gente sofre, a gente vive luta, é ou não é? Quem vive escassez feliz? São os heróis da fé. Só Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses que ele era contente em qualquer situação. Na fome e na abundância, na escassez e na fartura. E é isso que a gente precisa aprender. Contente em qualquer situação. Por quê? Porque Deus vai fazer. Porque Deus é que abre o caminho no deserto. Porque Deus é que traz a luz na escuridão. E quando a gente está na escuridão, Deus vai fazer. Mas muitas vezes Ele não vai fazer na nossa hora. Ele faz na hora dele. Então nós precisamos ficar contentes na escassez. Por quê? Porque ela é passageira. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E é sobre isso que eu quero ministrar aqui. A maioria de nós nos desesperamos. Perdemos a fé. Perdemos a constância. Esse texto, no capítulo 17, nós lemos o capítulo 19. O ministério de Elias começa com Elias profetizando seca. Meu irmão, e a palavra de Deus diz que não era nem uma garoa, era uma seca tão severa, que por 3 anos e meio não houve nenhuma garoa, nenhuma mudança do clima. Diz que os homens tinham que ir longe procurar um capizinho para o animal comer, porque não tinha nada, era uma miséria terrível. Deus estava querendo chacoalhar aquela nação, liderada por Acabe e Jezabel. E no meio desse deserto, até o profeta foi atingido. A palavra de Deus diz que ele estava numa caverna certa vez e a água secou. E ele foi para a casa de uma viúva e chegou lá, a viúva só tinha um pouquinho de comida, um pouquinho de azeite para fazer para ela e para o filho e morrer. E é nisso que eu quero chamar a tua atenção. Presta atenção aqui. Em meio à escassez, Deus trouxe a provisão para Elias. Em meio ao deserto, Deus trouxe provisão para Elias. O verso 6, aí do capítulo 19, ele diz algo que me chocou. Pode colocar, irmão? E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Olha que coisa extraordinária. E Deus falou forte comigo aqui. É isso aqui que nós estamos ministrando. No deserto, Deus mandou corvos alimentar Elias. Olha que coisa mais incrível. Imagina, irmãos, garçons voadores, trazendo pão e carne de manhã e à noite. Consegue imaginar uma situação dessa? O que Deus está falando no teu coração? Ele está dizendo, o ambiente do deserto, o ambiente da escassez, é o ambiente que eu mais gosto de atuar. É o ambiente do milagre de Deus. É quando não tem possibilidade de você fazer pela força do teu braço, é ali que Deus gosta de agir. Amém, irmãos?
Deus está ministrando para você, olha, irmão, pare de olhar para a escassez da sua vida. Talvez você chegou aqui na igreja hoje olhando para a sua escassez, e Deus está dizendo, olha para a minha abundância, olha para a minha provisão. Sabe por quê? Porque Deus está revelando para a gente nessa noite, pode haver escassez na sua vida, pode haver escassez neste mundo, mas nos meus celeiros não há escassez, os meus mananciais são abundantes. Por mais que falte para você, deixa eu te dizer, eu sou Deus, e eu consigo mandar corvos para te alimentar de manhã e à noite, e não te falta nada. Mas muitas vezes é um milagre a cada refeição. Cada refeição ele via os passarinhos chegando. Por quê? Porque é um milagre, porque é dependência de Deus, porque Ele não vai nos deixar faltar. É luz na escuridão, é caminho no deserto, mas é Ele que vai prover. Amém, irmãos? E Ele provê. E não nos falta nada. É como o pastor Eduardo estava mostrando aqui, no meio da pandemia, 81 pessoas sendo batizadas. Às vezes você está pensando aí, mas não há escassez para mim, aleluia. Às vezes você está até se sentindo culpado, porque você não ficou com escassez. Meu Deus, tanta gente sofrendo e eu não estou sofrendo, eu preciso sofrer, cadê o sofrimento para mim? Estou me sentindo culpado. Não, meu irmão, é porque Deus é o Deus que provê todas as coisas, amém? Aleluia. Os números podem dizer ao contrário, mas o que você está vivendo em Deus é o que importa, e é Ele vai prover em nome de Jesus. Há poucos dias, um irmão aqui da igreja procurou a gente, querendo voltar para as ruas. Vida difícil, né? Eu não sei, a Aline viu até uma notícia esses dias, que o número de pessoas procurando os albergues aumentou, e esse irmão querendo voltar para a rua. E a gente foi conhecer a história dele. A história é muito difícil, perdeu o filho assassinado, a esposa o deixou, morando num quartinho aqui no Bandeirante, passando dificuldade, não tinha uma geladeira, o fogão que ele tinha velho, não tinha gás, não tinha um armário, guardava as roupas numas caixas. Imagina o homem morando sozinho, já faz bagunça, imagina guardando roupa em caixa. Não tinha máquina de lavar roupa, imagina o cheiro daquele ambiente. E Deus começou a fazer na vida daquele irmão, no meio da pandemia, no meio da escassez, com vontade de voltar para as ruas, ele começou a procurar a Cristo. E Deus, uma vez eu encontrei ele aqui na igreja, e fui falar com ele, falei, irmão, você encontrou uma família aqui, família Núcleo da Fé, nós somos a tua família agora. Deixa eu te dizer, você não está sozinho. Deus te deu irmãos, Deus te deu pais aqui, Deus te deu mães. E ele começou a chorar na hora, vendo aquilo, porque de fato ele estava se sentindo solitário. Passou uma semana, eu falei com alguns irmãos, a gente conseguiu aí arrecadar um dinheiro, e Deus, tão tremendo, no meio da pandemia, Deus proveu tanta coisa, irmão, dava para comprar uma geladeira, um fogão, um gás, um armário. E eu comecei a ligar para ele, irmão, achei a geladeira, vamos lá buscar. E eu busquei ele lá, e a gente foi buscar a geladeira, e no caminho ele me contando, pastor Rodrigo, não tem, lá no meu trabalho, o pessoal não dá ticket de alimentação e nem o transporte, e também não dá água. Eu, como assim, irmão, não dá água? Não tem um bebedor, a gente tem que levar garrafa d'água. E aí imagina a situação, eu ganho pouco, ainda tem que pagar a passagem para ir para voltar, tem que pagar para comer, ou seja, metade do salário aí paga o aluguel, paga para lavar roupa, então não dá para sobreviver. E mais, eu tenho que levar garrafa d'água, eu não tenho geladeira, e levar água quente é ruim, aí eu pedia para o vizinho, para deixar a água lá na geladeira dele, e aí de manhã, às vezes, eu ia lá pegar a água e ele estava dormindo, eu tinha que acordar, meu Deus, que situação. Então o senhor imagina a minha alegria de estar buscando essa geladeira hoje. E a gente foi lá e pegou a geladeira e voltamos, e ele preocupado, com medo de não passar na porta, e Deus é tão maravilhoso que a geladeira passou certinho, irmão. Aleluia. Olha o irmão Lucas aqui, Deus é bom, amém? Glória a Deus. Isso aqui, quem deu para mim foi um casal que eu conheci na Taguatinga, não, Hélio Prates, não, como é que é? Chama, na Rua das Palmeiras, e tinha um cidadão subtraindo as pessoas, né, furtando. Aí eu fui e orientei o casal, eu disse assim, fecha a tua
bolsa aí, porque tem um cidadão ali que está subtraindo. Aí ele disse para mim assim, você frequenta igreja? Eu disse, não, estou engatinhando, estou novinho ainda. Ele disse, quando que você começou a frequentar? Eu falei, no mês de outubro. Ele disse, eu posso te dar uma Bíblia? Eu disse, não pode, você deve. Aleluia. Aí eu falei assim, você mora no Pará? Eu disse, mas meu filho trabalha no hotel na Candangolândia. Aí eu fui hoje, pega lá. Aleluia, glória a Deus. Eu sou do Rio Grande do Norte, e minhas duas irmãs que eu amo, adoro, respeito pra caramba. Ela disse, se você hoje não for na igreja, não manda mais o WhatsApp para mim, não. Tá. E hoje, Deus venceu uma outra coisa na tua vida, que foi a timidez, né? Aleluia. Para dizer que ele está em casa, aqui já está todos nós em casa, né? Frequenta aqui, anda aqui, que aqui é maravilhoso, é lindo, é apaixonante. Eu não conhecia, o Ronaldo sempre fez um convite para mim, eu sou apaixonado. Amém. Tá certo? Glória a Deus. Você é meu amor, viu? Amém. Glória a Deus. Aqui é Amém. Glória a Deus. Cuidado aí, irmão. Deus abençoe. Aleluia. O irmão Lucas, Deus fez uma transformação na vida dele. E foi tão lindo. Eu não sabia que ele não tinha uma Bíblia, pastor Eduardo. Olha que gafe a minha. E Deus é tão poderoso que ele estava numa parada de ônibus e alguém perguntou para ele, você tem Bíblia, irmão? Não tenho. Eu vou te dar uma Bíblia. Olha que coisa linda. É isso que eu estou ministrando na tua vida. Não há escassez para Deus. Amém? Eu estou ministrando sobre escassez? Não, irmão. Estou ministrando sobre provisão milagrosa de Deus, dia após dia. E talvez você pode olhar, pastor, eu acho bonitinho, mas na minha vida eu não estou vendo isso. Não estou vendo os passarinhos me alimentarem. Não estou vendo Deus fazer, né? E quando eu olho para esse texto, e é isso que eu quero que você carregue em teu coração. Não foi uma oração milagrosa e a provisão veio. Não foi. Amém? Quando Elias, imagina a cena, ele estava no lugar certo, fazendo a vontade de Deus, os corvos alimentando, vivendo milagre. E aí, de repente, o que aconteceu? O riacho secou. E aí ele teve que sair dali. Você acha que foi fácil isso? Meu Deus, já estou aqui no deserto e agora não tenho água, vou morrer de sede. Aí Deus vai e manda ele para a casa de uma viúva. Uma viúva mulher. Olha, naquela época a mulher não conseguia se sustentar. Meu Deus, mas imagina Elias perguntando, eu estou aqui no deserto, o Senhor me tira daqui para não morrer de sede, me leva para a casa de uma viúva para morrer de fome, Deus. Vivendo um processo, ele não é um processo assim, consegue compreender? Elias estava vivendo um processo de milagre, Deus não deixava faltar nada, mas havia um processo na vida dele, um processo de provisão, não de escassez. A cada momento era uma provisão nova. A cada momento, como maná, a cada dia caía um novo recurso. E ele tinha que crer em Deus. Amém? Consegue compreender o que estou ministrando na tua vida? Em nome de Jesus. Porque eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está trabalhando na tua vida. E Ele vai te dar provisão em nome de Jesus. Todas as coisas, e não algumas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Deus é bom. Tem uma segunda pedra de tropeço aqui, meu irmão, na vida de Elias, que é a intimidação. A intimidação. A intimidação é como um leão que ruge, amém? A intimidação é como um leão que ruge, mas não pode te pegar. Consegue imaginar a cena? O problema é que ele ruge alto, ele bate na grade forte, mas ele não pode te pegar. Mas ele intimida. Então quem cai pela intimidação, cai porque começa a duvidar se o leão não vai sair dali. Mas o leão não pode te tocar.
É pela intimidação, é você que vai tomando atitude a partir da intimidação. E esse é o problema, porque nós somos filhos de Deus, e nada nem ninguém pode nos tocar, amém? Porque eu tenho um anjo que te guarda, o Senhor te protege, porém a intimidação te alcança, e aí você começa a tomar atitudes a partir da intimidação, e não a partir da palavra de Deus, e não a partir das realidades espirituais do Senhor. E esse é o problema, e é isso que estou ministrando aqui, e é aí que você perde a constância. Está acontecendo algo tão absurdo no nosso meio, né? O certo é errado, o errado é o certo. Às vezes, as pessoas ficam meio que te intimidando a entrar e adotar na histeria. Já percebeu isso? A adotar o colapso, a entrar em colapso. Não, mas minha vida está bem. Não, mas pelo amor de Deus, você está sendo irresponsável. Às vezes no meu trabalho eu me sinto mal por ser positivo. As pessoas estão falando, não vai dar certo, olha os números, olha isso, não sei o quê. E eu, não, vai sim. As pessoas olham para mim assim como se eu fosse irresponsável. Mas como assim? Aonde você vive? E aí, meio que querendo me incriminar porque eu sou positivo. Mas aí eu vou para a palavra de Deus, e a palavra de Deus não me deixa ser negativo. E é extraordinário isso. Todo mundo quer que eu seja negativo. Quer que eu adote a histeria, quer que eu entre em colapso, quer que eu me desespere. Mas eu vou para a palavra de Deus e falo, não, vai dar certo. Vai dar certo. E eu trouxe, inclusive, um texto de Mateus 15, Mateus 5, né? Esses dias, a igreja sendo julgada, vamos dizer assim, pelo STF, e muitas pessoas falando que a igreja é perturbadora, a igreja está atrapalhando e está causando doença, e aí eu trouxe esse texto muito forte de Mateus, no capítulo 5, verso 11, que fala das bem-aventuranças. Olha que coisa linda. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Deixa eu te ensinar um conceito aqui. O conceito da... Ai meu Deus, agora fugiu a palavra. Sofisma. Eu não sei quantos conhecem essa palavra. O sofisma é uma mentira contada com dados e fatos para parecer uma verdade. Isso é sofisma. Já viu isso acontecer nos dias atuais? Já viu isso acontecer na Bíblia? Né? O diabo lá, né? Adão e Eva contando meia verdade e tal para parecer. Sofisma é isso. A justificativa é tremenda. É tudo rebuscada, mas a conclusão não se sustenta. E é isso aqui que nós estamos lendo, ó. A igreja é perturbadora e etc, etc. E na tua vida, muitas vezes, o diabo vai vir com sofisma, com fatos e dados, para dizer uma mentira, querendo se passar por uma verdade. E sabe como que você se livra de sofisma? Você olha a conclusão, para ver se ela se sustenta. Então, Deus é amor, e o amor é cego, então Deus é cego. Oi? Deus é cego, irmãos? Então ele justificou com fatos e dados, não, mas Deus não é amor? É, mas o amor não é cego? É, mas então Deus é cego. Não, a conclusão não se sustenta, mas os fatos e dados utilizados são reais. É o diabo tentando Adão e Eva, olha, come. Não, mas Jesus falou, não, ele não falou para não comer. A conclusão não se sustenta. Amém? E quando eu olho para a Bíblia, Deus não nos deixa intimidar. Mesmo quando forem perseguidos, vocês são bem-aventurados. Mesmo quando vos injuriarem e mentindo contra vós, disserem todo mal, vocês são bem-aventurados. Assim como perseguiram os profetas, mesmo nessa situação, nós não podemos ser negativos. Nós devemos ser positivos, que a palavra de Deus nos traz promessas nesse sentido. Mas por que Elias se deixou intimidar? Como que Elias, quando recebeu aquele bilhete de Jezabel, ele deixou-se intimidar? E orando sobre isso, Deus começou a me mostrar, sabe algo incrível? Não foi
Não foi a fome que intimidou Elias. Não foram os 450 profetas de Baal que intimidaram Elias. Não foi Acabe que intimidou Elias. Elias enfrentou todas essas coisas. Elias enfrentou os profetas, não teve medo deles. Elias enfrentou Acabe, não teve medo dele. Elias enfrentou a fome, não teve medo dela. O que estremeceu Elias? Foi o momento em que ele deixou aquela palavra entrar no teu coração. Sabe por quê? Porque nada pode tocar em Elias. Ninguém podia tocar em Elias, só ele mesmo. Quando aquela mulher lançou uma palavra sobre o amanhã, ele pensou: Deus me guardou ontem, Deus me guardou hoje, será que Deus vai me guardar amanhã? Deus começou, o profeta deixou aquela palavra entrar. E aqui eu tenho uma frase muito forte, que não é minha, mas que eu queria compartilhar com os irmãos, que diz assim: o que afunda o barco não é a água de fora, é a água de dentro. O barco, ele atravessa um oceano. O barco, pode vir onda, bate no barco e ele continua firme. O que afunda o barco é a água que está dentro do barco. O que afundou muitas famílias em 2020 não foi a crise global, foi a crise na família. Foi quando aquelas famílias deixaram a crise entrar. Consegue perceber? Então qual que é o segredo? O segredo é fortalecer o barco, para não deixar a intimidação entrar. Porque a água de fora pode fazer barulho, irmão, pode trovejar, não tem jeito. Foi assim que Jesus venceu aquela tempestade. Os discípulos desesperados, mas havia uma paz dentro dele. O barco dele era fortalecido, ele não deixava aquilo entrar. E ele, a paz que estava dentro dele, mudou o exterior, trouxe paz para aquelas ondas, para aquele oceano. Consegue compreender? Muitas vezes nós deixamos aquele oceano invadir o nosso interior e tirar a nossa paz. Não permita que isso aconteça. Fortaleça o teu barco na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, é ou não é? Deus é bom. Mas pastor, qual que é o segredo? Eu não consigo. Quando eu vejo, já desesperei. Quando eu vejo, já comecei a entrar em desespero. O segredo está aqui no verso 2, quando diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim faça outros deuses, se de certo amanhã. E eu comecei a pensar sobre o amanhã. Muitas vezes a pré-ocupação é uma ocupação de algo que vai acontecer ainda, do amanhã. E esse é o segredo. Muitas vezes você fica preocupado com algo que ainda vai acontecer, é a pré-ocupação. Então a pessoa: amanhã, será que eu vou me casar? Amanhã, será que eu vou ter emprego com tudo que está acontecendo? Eu não tenho Covid hoje, mas amanhã, será que eu vou pegar? Consegue compreender? Amanhã, será que eu vou ter saúde? Amanhã, será que eu vou ser um fracassado? Será que eu vou conseguir vencer na vida? E Deus começou a falar forte comigo sobre essa questão do amanhã. Deixa eu te falar uma coisa: o amanhã vai ser tremendo. O amanhã seu vai ser incrível, porque a palavra de Deus promete isso, amém? E aí Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz: não vos inquieteis com o amanhã. E ele ensina: deixa cada dia, viva cada dia o seu mal. O amanhã cuidará de si mesmo, e nós precisamos aprender a viver assim. Porque só assim nós viveremos as promessas de Deus, dia após dia, maná a maná, sem nos preocuparmos com o amanhã. E Jesus, naquele texto, né, ele traz ensinamentos que daria uma palavra só ali a parte do Sermão do Monte. Mas eu vou trazer 3 ou 4 dicas que Jesus dá para você não se preocupar com o amanhã. No texto do Sermão do Monte, ele fala assim: desfoca, não vos inquieteis, desfoca, ei, olha
para mim, desfoca. Às vezes a gente fica preocupado, né? Com o que eu vou vestir amanhã? E Jesus fala, não vos inquieteis com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Ele fala assim, olha para os pássaros, eles não estão juntando os celeiros, mas mesmo assim eu cuido deles. Então a primeira dica é, quando você ficar preocupado, e quando a gente fica preocupado, a gente só fala daquilo. A gente não para de falar daquilo, a gente foca naquilo e fica falando daquilo o dia todo. Meu querido, desfoca. Olha para outra coisa, olha para os passarinhos, olha para a natureza. Olha para sabe, Deus está cuidando de tudo. Sai daquilo e olha para outra coisa. Segunda dica, lembre-se que quando você faz isso, você parece com os ímpios. Jesus fala naquele mesmo texto, você está parecendo com os ímpios. Os ímpios é que agem assim, os ímpios é que ficam com medo desse jeito. A terceira dica, ele fala assim, saiba que certamente seu Pai sabe do que você precisa. Às vezes a gente fica em dúvida, será que Deus sabe? Será que Deus acha que isso é importante para mim? Deixa eu te falar, Jesus disse no Sermão do Monte, seu Pai sabe que você precisa disso. E Ele vai te dar, no momento oportuno, amém? E por fim, Ele diz, não busqueis as demais coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você não conseguir não olhar para o amanhã, buscar o reino de Deus. E aí Deus vai te inundar da paz dele. Amém? Aleluia? E para finalizar, eu quero falar sobre uma terceira pedra de tropeço. A primeira, escassez. Deus vai prover porque os celeiros dele estão sempre cheios. Amém? A segunda, intimidação. Fortalece teu barco. Não deixa isso entrar. O que afunda o barco é a água que está dentro, não o que está fora. E a terceiro, o cansaço. Cansaço. Amém, pastor? Eu creio no poder de Deus, creio que Deus está no cuidado, creio no amor dele por mim, mas eu estou cansado. E o cansaço, ele normalmente vem em batalhas muito longas. Às vezes, esperando uma promessa que não vem, um milagre que não aconteceu. Eu oro e não chega, não acontece. A minha alma vai ficando cansada em esperar aquela colheita, aquele resultado. Eu criei expectativa no meu coração, mas não veio. Então eu me canso. Às vezes eu chego ao ponto de fazer como Elias, eu me desfaleço, eu peço para desistir. E Elias, quando chegou nesse ponto, ele não chegou por conta do bilhete de Acabe e Jezabel. Na verdade, ele criou uma expectativa de que aquela nação ia ser transformada. Ele criou uma expectativa de que Acabe e Jezabel, eles iriam se converter, eles iriam se arrepender. Ele criou uma expectativa de que o povo iria mudar. Afinal, ele mandou fogo do céu, 450 profetas de Baal foram mortos. E ele estava ali sozinho, e ninguém levantou para ficar do lado dele. E ele pensou, meu Deus, olha o tanto de coisa que já aconteceu e as pessoas não se converteram, eu estou sozinho. E ele cansou. Ele não cansou com bilhete, ele frustrou na tua expectativa. Mas sabe o que é mais lindo? Deus ia transformar aquela nação. Deus ia tirar Jezabel, ia ter um fim terrível. Acabe ia morrer também, e Deus ia trazer um outro governante. Deus ia transformar aquela realidade, mas não do jeito que Elias queria. Não do jeito que Elias queria. Tudo aquilo que Elias fez ia trazer resultado, mas a expectativa de Elias foi frustrada, porque não aconteceu do jeito que ele queria. Amém? Consegue perceber? E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para você, muitas pessoas, elas acham que estão fracassadas. Muitas pessoas acham que as coisas não aconteceram do jeito que elas queriam e elas se sentem fracassadas. Pastor, eu não casei e não tem mais jeito para mim.
Pastor, eu não prosperei no meu trabalho, eu não fui grande lá. Pastor, os meus sonhos não foram realizados. E a pessoa abaixa a cabeça e ela se sente fracassada. Mas Deus me trouxe uma revelação sobre isso. Ele disse assim: essas pessoas, filho, não são fracassadas, elas tão somente desistiram. Há uma diferença entre as pessoas que são fracassadas daquelas que desistiram. Deixa eu te dizer, ainda não acabou. Deixa eu te dizer, não é tempo de desistir. Imagina se José tivesse desistido na prisão. Consegue imaginar isso? Ele viveu tanta luta. José foi vendido pelos seus irmãos. Meu Deus, ele foi como escravo para a casa de... Esqueci o nome do homem. Potifar, obrigado. Ele foi como escravo para lá. E chegando lá, ele estava prosperando. E de repente, ele foi acusado injustamente. E ele foi lançado na prisão. E nesse momento, ele tinha tudo para desistir e se sentir um fracassado. Mas ele não desistiu. E sabe o que aconteceu? 2 anos depois, ele virou governador do Egito. O que aconteceria se ele tivesse desistido? Não se sinta um fracassado. Não se sinta um fracassado por algo que você não alcançou ainda. Deixa eu te dizer, ainda não acabou. Ainda não acabou, meu irmão. Deus ainda vai fazer do jeito dele, de maneira extraordinária, te surpreendendo como ele sempre faz. A única coisa que você precisa fazer é, não desista. Não desista dos seus sonhos, porque Deus ainda está aqui e ainda está fazendo. Amém? Aleluia! Esses dias eu fui convidado para fazer um velório. E eu fiz muito poucas vezes um velório, né? Acho que 1 ou 2 no máximo. Liguei para o pastor Paulinho, desesperado. Paulinho, eu orei, né? Depois liguei para o Paulinho, eu falei, Paulinho, como que é? O que acontece? Como é que eu faço? E ele me explicou e eu fui. Chegando lá, tinha 5 capelas e a primeira, tinha uma mulher gritando muito, desesperada, e eu passei direto. Falei, não deve ser essa, eu vou na 2. E fui na 2, na 3, na 4, na 5, e quando cheguei lá no final, não era nenhuma daquelas. Era na primeira. E eu voltei lá e tinha uma filha chorando pela mãe, que havia morrido. E a filha dizia assim, acabou, Deus me deixou sozinha, eu não tenho mais por que viver. Aos gritos, aos prantos, uma dor terrível, o ambiente estava muito doído. E eu conversando com o marido dela, chegou um momento que eu não aguentei mais aquela dor, aquele sofrimento, aqueles gritos daquela mulher, e eu interrompi o marido e falei, peraí, eu vou ali. E Deus me tomou naquela hora, e eu cheguei perto dela, e quando ela me viu, ela me reconheceu, eu tinha feito o casamento dela, e eu olhei nos fundos dos olhos dela, e ela me abraçou, e Deus começou a me dar palavra na vida dela, olha, Deus não te abandonou. Deus permitiu que você casasse 1 ano atrás justamente para que você não ficasse sozinha. Deus te deu uma família. Olha, Deus não te abandonou. Olha o tanto de amigo do trabalho que você tem aqui. Olha, Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Olha as pessoas da igreja que estão aqui para te apoiar. Eu vim aqui para te dizer, você tem uma família, se chama Núcleo da Fé. Deus não te abandonou. E ela parou de chorar e começou a se acalmar, e uma paz incrível de Deus entrou naquele lugar. E depois as pessoas vieram me procurar e disseram, meu irmão, quando você abraçou aquela mulher, veio uma paz nesse ambiente, que era de desespero. Caminho no deserto, luz
na escuridão. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. Não desistiu. E caso, porventura, você tenha desistido, você tenha se cansado como Elias, deixa eu te dizer, Deus foi atrás de Elias. E lá dentro da caverna, virou para Elias e falou: Elias, o que você está fazendo aqui? Não foi para cá que eu te chamei. Assim como ele fez com Pedro, quando ele negou Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro voltou a pescar, desistiu: não, meu mestre morreu, eu neguei Jesus 3 vezes, não tem jeito para mim. Deixa eu te dizer, mesmo que você tenha errado com Deus, Deus não desiste de você. E Deus me manda fazer uma pergunta para você agora. Eu não sei o teu nome, mas Ele está dizendo: fulano, você me amas? Deus está te perguntando agora: você me ama? Então esquece esse pensamento de que você não é suficiente, de que você precisa desistir, que você... Não, você me amas. Então apacenta as minhas ovelhas, volta para o meu rebanho, volta para o lugar que eu te chamei. Não desiste, não para, não deixa o diabo te intimidar, não fica de olho na tua escassez, olha para as abundâncias de Deus, porque pode ter seca no teu meio, aonde você vive, mas os mananciais de Deus continuam jorrando, e eles não param, porque não há escassez em Deus. Deus é um Deus abundante, e Ele veio aqui para te dizer: eu não desisti de você. Amém? Permaneça firme. Nós vamos cantar uma canção, e eu quero dar a oportunidade para você que não aceitou esse Deus ainda, nunca levantou tua mão, ou de repente já aceitou, mas desviou e quer voltar para Jesus. Renato vai cantar. Eu queria pedir para que todos ficassem em pé, e aqueles que quiserem aceitar Jesus, no final eu vou te perguntar, e você ergue a tua mão bem alto, amém? Nós vamos orar com você, aí onde você está, mas por enquanto ore no teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. Deus vai continuar falando com você, aleluia. Estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, rio no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
da abundância de Deus é ter Cristo Jesus em teu coração. Então, se você quer aceitar Cristo Jesus, coloca a mão no teu coração e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida. Eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Muda a minha história, transforma o meu caráter, fortalece o meu viver, me enche da tua presença. Eu vim aqui nesta noite e quero receber o Senhor como meu suficiente e único Salvador, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Se você fez essa oração, levanta a tua mão bem alto, deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Aleluia, aleluia, pode aplaudir, aleluia. Essa é a tua família, núcleo da fé. Deus de milagre, Deus de promessa, Deus te abençoe, aleluia.